E aventurando um pouco em um tema da psicologia da personalidade, eu queria falar hoje sobre a comparação de duas personalidades, a psicopatia e o narcisismo, e como elas podem ser observadas nos grupos destrutivos. Hoje em dia está muito na moda falar de psicopata, e aí tem os livros que vão ensinando a gente a perceber que o vizinho é psicopata, a esposa é psicopata, o pai é psicopata, os parentes são psicopatas, o cachorro, o gato, todo mundo é psicopata. A gente acaba encaixando nesse tipo de rótulo, nesse tipo de conceito, todo tipo de mal que a gente possa encontrar nos outros. Então é claro que os psicólogos ficam até de cabelo em pé quando veem esse tipo de coisa acontecer, porque o estudo da personalidade é muito mais complexo do que isso. Eu queria falar um pouco sobre a distinção entre psicopatia e narcisismo. Eu estou aqui usando como base a categorização de três traços básicos da personalidade, chamado Dark Triad, ou a Tríade Negra: a psicopatia, o narcisismo e o maquiavelismo, que eles são encontrados em todas as pessoas, mas que a partir de uma determinada intensidade desse traço, ele vai se transformando em algo destrutivo, socialmente destrutivo. E eu vou deixar alguns links na descrição aqui do canal para quem quiser ler alguma coisa sobre esse conceito. É bem interessante. O primeiro aviso, logicamente, é para você que está me ouvindo não tentar ficar encaixando as pessoas nos conceitos. As pessoas têm inúmeros tipos de reações, têm características de personalidades diferentes. Então, se a gente tenta encaixar pessoas nos conceitos que a gente cria, a gente vai estar sempre cometendo muitos erros. Então, procure ver o conceito e ver em que medida o conceito se encaixa mais ou menos em cada pessoa, inclusive você mesmo, e não o contrário. E até recomendo, se você tiver algum amigo, algum conhecido psicólogo, perguntar sobre essas coisas, que ele pode te dar até mais detalhes, esclarecer com um pouco até mais de propriedade. Vale a pena sempre a gente entender um pouco esses aspectos, porque eles vão estar presentes em todos os tipos de relações que a gente for formando no dia a dia. Algumas diferenciações básicas entre a psicopatia e o narcisismo. O psicopata clássico pode ser entendido como um predador. Ele é alguém que é percebido pela vítima como sendo o agressor. Os filmes gostam daquele tipo de psicopata que é calculista, porque aí eles têm enredo para colocar no filme, fica um filme interessante. Mas esse não é o perfil típico do psicopata. Geralmente eles são pessoas bem agressivas mesmo, e não exatamente autocontroladas. A relação com uma pessoa portadora da psicopatia tende a ser uma relação de curta duração. Rapidamente ela é percebida como uma relação destrutiva. Então a pessoa vítima da agressão do psicopata, ela logo vai perceber que ela ou vai ter que fugir, ou vai ter que vencer aquele agressor pela força, mas que não pode ser mantida a relação. Ela é uma relação que tem um fim certo, uma data para terminar. Já a relação com o narcisista é uma relação diferente. O narcisista não é exatamente visto como um predador. Ele é um ser capaz de encantar, capaz de atrair, capaz de envolver, e aos poucos ele é capaz de minar a confiança daquela pessoa, que vai se tornando consequentemente mais submissa e mais dependente dele. O narcisista, ele não visa a destruição do ser explorado, porque ele precisa daquele ser. O psicopata é mais ou menos como aquele que comete a agressão e aí depois ele carimba, ele marca mais um ali no caderninho, né? Mais uma vítima. O narcisista não. O narcisista, ele não tem essa intenção de destruir o ser, porque ele precisa daquele ser. Mas o ser precisa ser um objeto, uma extensão das vontades dele. Ou seja, não pode ser um sujeito com vontades próprias, porque isso pode agredir muito a própria autoestima do narcisista. O psicopata, ele geralmente sabe que pratica o mal, ele reconhece a si mesmo como sendo um praticante de algo mal, ele reconhece o outro como sendo agredido por ele. Um seriado, para quem tem Netflix, pode assistir o Dexter. Claro que, novamente, eu repito, não é o perfil do psicopata clássico, é o perfil do psicopata que é bom para filmes, porque ele cria toda uma história. Mas é um personagem que ele sabe que ele é portador do mal, que ele sabe que ele pode prejudicar os outros. O psicopata, então, normalmente, sabendo que ele comete a agressão, ele pensa assim que ele não está nem aí. Ou então a outra pessoa fez por merecer, ou seja, ele se considera acima das leis, das regras e dos valores, e até se sente um pouco grande de poder violar as leis e os limites dos outros. É uma aproximação com o sadismo. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem aproximações
com a personalidade sádica, que é aquela que sente o prazer em infligir a dor no outro. E o narcisista não é por aí, é outro caminho, é outra forma de funcionamento. Ele não tem essa percepção de ser um agressor, porque o narcisista se percebe como sendo bom. Tem um pouco aquela aproximação com a megalomania. Ele é um ser grande, ele é um ser bom. O outro que é fraco. Então o narcisista, por exemplo, ele jamais pede uma desculpa sincera. Ele não é capaz de falar assim, desculpa pelo que eu fiz, desculpa pelo mal que eu causei. Porque se ele fizer isso é porque ele já está fazendo um movimento de percepção, de autoobservação, de que ele cometeu algum erro, de que ele fez alguma coisa que ele deve rever. Narcisista, se ele pedir desculpa, é aquela desculpa do tipo, desculpa por ter te ofendido, desculpa por se sentir mal, num certo tom do tipo assim, reafirmando como você é fraco, né, que se ofendeu ou se magoou com o que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição do canal um link para um vídeo curto do YouTube sobre personalidades complicadas que mostra um pouco como é que é a relação da personalidade narcisista. E tem também um filme interessante no Netflix, que eu assisti há pouco, Azul é a Cor Mais Quente. É um filme francês também, que nem esse vídeo do YouTube, onde ele mostra um pouco como é que funciona a relação com o narcisista. A vítima do narcisista tende a ser uma vítima entre aspas, porque ela não se percebe como vítima, ela geralmente se percebe como alguém mais forte, que pode ajudar, que pode ser mais paciente, que percebe que a outra parte percebe que o narcisista é estourado, é violento, é sensível. Então a vítima ela se sente um pouco até forte de acreditar que ela está sendo paciente, forte o suficiente para dar mais do que ela recebe. E é assim que a relação se mantém, a relação se perpetua. Enquanto que a relação com o psicopata ela tende a ser destruída rapidamente, a relação com o narcisista ela pode se perpetuar por causa disso. Existe uma cumplicidade da vítima com o agressor. Mais ou menos naquele esquema também do Flávio Gicovati, para quem gosta, que é um psicólogo que fala de relacionamentos, que ele divide as pessoas em os egoístas e os generosos, sendo que os generosos alimentam o egoísmo do egoísta, então a generosidade não é um ponto positivo. E que uma relação boa é uma relação justa, ou seja, onde não há um lado mais egoísta e não há um lado mais generoso. Não há um lado disposto a dar mais do que recebe e não há um lado interessado em receber mais do que dá. Indo para o assunto dos grupos destrutivos, das seitas, dos grupos de controle, que é o assunto do nosso canal, se um líder tem traços muito fortes de psicopatia, esse grupo, essa seita tende a durar muito pouco, ela caminha para a destruição. Mais líderes com traços fortemente narcisistas tendem a conseguir fazer essa relação perdurar, esse grupo permanecer por muito tempo. A seita vai adotando as características do líder, porque, lógico, o líder vai eliminando aqueles que ameaçam a sua manifestação, eliminando aqueles que agem de maneira diferente, premiando aqueles que ajudam a perpetuar a forma de trabalhar do líder. Então, por isso que muitas seitas têm esse discurso de que, a maioria delas, inclusive, de que a pessoa que entra, ela é especial, eles se sentem muito especiais em relação ao resto, como é o caso do narcisista, e sentem que os outros, os de fora, são inferiores, são mais fracos. Muito parecido como o narcisista se vê em relação aos outros, ele acima e o outro abaixo. Eles se veem rapidamente em duelo, nós versus os outros, porque a diferença, qualquer que seja, ela facilmente ameaça a integridade do narcisista. Ele é muito sensível a qualquer tipo de crítica. Eles estouram por qualquer motivo e geralmente eles são extremamente críticos como uma maneira de defesa. Então você se vê numa relação de dois pesos e duas medidas, em que de um lado a parte narcisista se vê com o direito de fazer as piores agressões sobre a outra e a parte, vamos dizer, vitimizada, ela se vê fadada a sempre aceitar e acatar, ela se vê pisando em ovos, porque no menor resbalo ela pode sofrer as retaliações e as consequências da ira daquele lado narcisista. A pessoa numa relação mais narcisista, ela sai muito confusa, porque ela demora para se identificar como vítima, ela tende a se identificar muito mais como culpada. Onde foi que eu errei? Será que se eu for mais amoroso, será que se eu for mais paciente, será que o outro vai então ser mais compreensivo também comigo? Ela demora para ver
o outro como agressor, porque o outro tem manifestações até sinceras de querer a proximidade dela, então ela se sente amada, mais ou menos, amada no sentido de que ela sente que o outro a quer, só que ele a quer como um brinquedo, né, como um objeto que não tem vontade, que tem que obedecer às vontades dele. Então o narcisista sabe muito bem ser afetuoso quando ele quer conquistar e manter o domínio daquela pessoa. Os discípulos vão admirando o líder numa seita e vão acabar reproduzindo a maneira de agir do líder, o seu padrão de dominação, e assim que eles imprimem características narcisistas dentro do funcionamento das seitas.